computador. Vamos... Muito bem. Então, essas sensibilidades, elas sobem, né? Entram pelas vias, cordão posterior, né? Cuneiforme lá, os tratos dorsais, sobem. Chegando lá, eles são ativadas as áreas correspondentes, tanto à parte do corpo estimulada, quanto o tipo de sensibilidade é interpretado. Ao mesmo tempo, a visão, a audição, porque as coisas ocorrem simultaneamente. O que acontece? Quando a gente está com estresse, alimentos, comportamentos, ou alguma patologia, alguma disfunção, e essa interpretação, ela se dá de forma não clara, ou seja, várias áreas cerebrais acendem, entre aspas, ao mesmo tempo, e não há uma seletividade na interpretação encefálica, cortical, desses estímulos. Então, é como se desse um bug na hora de interpretar todos os estímulos sensoriais que são chegados ao cérebro, tálamo e córtex, tá? Então, a gente ajuda os pacientes, por exemplo, com neuromodulação ou outras técnicas, crânios sacrais e tudo, a poderem selecionar melhor este controle top-down. Porque o que acontece? Há uma hiperexcitabilidade de várias áreas corticais ao mesmo tempo. Tá? Então, que o controle motor é top-down, todo mundo já sabe. Mas por isso que vocês vão ler aí nos slides. Instiga-se novas pesquisas que esse controle top-down é uma das coisas que a gente tem que ajudar que o paciente entenda. Por isso que, quando um paciente chega para nós com tontura, e além da tontura ele fala, ai, me dá uma coisa aqui na cabeça, ai, eu sinto andando nas nuvens, ai, eu sinto arrepio, ai, eu desequilibro para um lado, eu bato o ombro num lado, e ele vai falando outras coisas, eu me sinto perdido, eu sinto que assim, alguns falavam assim, quando eu saio da clínica, e aí bate o sol, eu não sei se eu tenho que subir ou se eu tenho que descer, se eu deixei o carro para cima ou para baixo. E aí você, sabendo disso, você pode dizer, sim, eu sei. Isso aí também tem a ver. Ah, então por causa da posição da cabeça no espaço, que é a função do labirinto. Ah, por causa disso. Tá. O que você precisa fazer? Respirar, entender, tentar eliminar um monte de pensamentos que você está com tumor no cérebro, que tem que fazer tomografia para um monte de gente. Vocês vão ver, quem está começando na área vai ver que um monte vai falar. Ah, eu acho que você não está dando jeito, não, vou ter que fazer uma tomografia. Hoje eu falo, vai, faz, não. Antes eu falava, não precisa, não. Só que tem uns que tem que fazer tomo, rádio, ressonância, angiotomo, PET scan, internar por 7 dias, porque a pessoa é tão ansiosa que ela precisa dessa batelada, né? Ou daí eu digo, né? Tem alguns colegas que médicos aqui lá de Chapecó e tudo que me encaminhava, e aí eu dizia, esse daqui precisa fazer tudo, então o doutor prescreve aí para ele, porque aí ele fica mais seguro, além dos testes todos instrumentalizados, né, que nós temos enquanto fisioterapeutas, tá? Então, essa explicação e essa parte que a gente faz de educação do paciente para conviver com a tontura, ela vai ser essencial para a pessoa também poder entender o que está acontecendo com ela, entenderam? Além de que você vai utilizar recursos para seletividade das informações que chegam no sistema nervoso dela, tá? Então, agora eu vou
tentar aqui. Olha, acho que está dando, né? Tá, né? Tá na edição de novo, né? Tá na edição de novo? E agora? Não. Tá ok? Compartilhar e compartilhar de novo a partir do tá. modo da apresentação. Deixa eu ver. Ali, quando compartilha a tela, vai dar as opções, tem que escolher a opção do modo da apresentação. Tá. Depois de já aberta a apresentação. Tá, vamos lá. Aqui já aberta. E olha o que o danado faz aqui. Aí eu não acho o meu quadradinho, entendeu? Vamos lá. Vou tentar de novo aqui. Assim. Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia. Agora eu posso falar. Ai, que beleza, tudo bem? Prazer. Bem, Espera lá, vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Quando eu... Deixa eu tentar ver aqui para eu... Oi, Bernardo, bom dia. Tudo bem? bom dia. Que bom, graças a Deus. Lázaro, você sabe como eu faço para trazer esse quadradinho pequenininho para frente? Deixa eu tentar ver aqui. Tentem falar comigo. Falam comigo aí para aparecer vocês, assim, para ver se aparece. Quadradinho, você fala, Sabe, quadradinho do quê? quando a gente vê quando a gente está com o slide apresentando, aparece o quadradinho à direita com a imagem de vídeo de vocês, minha e tal. Quando eu coloco aqui em apresentação do meu PowerPoint, ele fica escondido o quadradinho. Mas eu vou tentar de novo, porque da outra vez eu fui tentando 1000 vezes, daí deu. Vamos ver aqui. Deu ou não? Ainda está na edição. Uhum. Ah, e agora vai dar. Não, né? Ai, deixa eu ver. Agora vai dar. Ah, eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Eu tinha que ter deixado aberto, gente. Ai, agora sim, gente. Agora sim? Show, isso aí. Caía a conexão, não saía, né? Depois que eu liguei isso. Deixa eu ver na O que está dobrando? O que vai dobrar? Não, é que aí conectava. Desconectava. Aí conectava de novo sozinho. Aí quando voltava. Muito bem. Então, aqui. Aqui, o controle, então, Permite minha entrada aí. Oi? Permite minha entrada, se puder. Aí, deixa eu ver aqui. Tá. Show. Então, o esquema top-down corrige os deslocamentos da cabeça, evitando transmissões ascendentes dos movimentos do tronco, para que a cabeça permaneça estável no espaço,
proporcionando um sistema de orientação inercial. Então, tamanha importância que tem é que ele vai selecionar também para que não sejam estimulados todas as áreas identificados, por exemplo, essa percepção de tronco no espaço. Então, ele deixa que a gente perceba mais a posição da cabeça no espaço para poder utilizar todos os sistemas dos otólitos e tudo. Então, tem se estudado que a cinetose ou os casos de enxaqueca, não há bem feita essa seleção. E aí, então, com todas essas variáveis que estão fazendo estimulação do sistema cortical, ativa. Por isso que o paciente tem aura, ao mesmo tempo ele sente flutuando, ao mesmo tempo ele sente só um peso na cabeça ou na nuca, ao mesmo tempo ele sente náusea. Então, fica aquela confusão de sensações. Assim ocorre no paciente também com cinetose, certo? E o que vai se preconizar? A estabilização da cabeça para poder reduzir essa variação inercial do sistema vestibular, tá? Da membrana otolítica, melhorando, então, essa habilidade de detectar onde é que está a posição da cabeça e essa informação não ter que ficar sendo toda hora interpretada. Por isso que esse paciente vai visar a estabilização da cabeça para poder compensar o desajuste que ele tem vestibular. Se a gente começa a trabalhar bem o sistema vestibular dele, as aferências vestibulares, ajudá-lo a selecionar as informações sensoriais, supõe-se que ele pode, então, ter mais movimentos livres de cabeça, sem que isso interfira negativamente na percepção da visão, da estabilização da imagem, tá? Por isso que a gente treina várias formas e vários movimentos de cabeça também e tronco. Lembrando que a estabilização da cabeça também diminui, então, o deslizamento retiniano da imagem, né, do mundo. Então, o controle visual, ele fica mais preciso, e esse paciente vai parar de reclamar da sensação de enxergar embaçado. Então, vejam que há uma diferença de enxergar duplo e de enxergar sem foco. O que os pacientes vestibulopatas têm é que eles enxergam sem foco, tá? E se ele falar que ele enxerga duplo, a gente precisa fazer um encaminhamento, tudo para as questões de avaliação de cerebelo, né? Possibilidades de ataque isquêmico transitório, ou até acidente vascular encefálico, né? Propriamente dito, em área não motora, porque não são todos os AVS que a pessoa vai ficar, então, com a paralisia flácida de membro superior, de membro inferior, né? Muito menos paralisia espástica no primeiro momento. Então, tem pessoas que vão ter AVS e vão falar que elas estão vendo duplo, tá? Ou infartos, né? Em AICA, PAICA. Tá ok aí? Entenderam? Sim? Podem falar que agora eu escuto vocês juntos. O controle da cabeça, então, ele combina entradas, né? Cada sugestão sensorial tem um valor de referência contra as mudanças de sinal, né? Contra o qual as mudanças de sinal são interpretadas. Então, uma interpretação de ordem complexa, não é assim, ele lida fácil com entrada de visão, de audição, de percepção do espaço. Então, tem vários sistemas sendo ativados juntos. Isso explicaria
Tem que pôr um F aí no material que eu mandei para vocês. Essa contribuição do sistema, então, dessas vias todas, na percepção do esquema corporal. Então, o nosso paciente, ele vai referir que ele se sente fora do corpo, com a cabeça fora do corpo, né? Então, por quê? Agora eu vou chamar vocês para irem lá para os homúnculos, né? Eu lembro que vocês amavam estudar essa parte lá na neuro, então, habilidosamente, eu escolhi essa imagem do homúnculo sensorial. Então, o que que acontece? Todas as partes do nosso corpo têm uma representação no nosso córtex sensorial primário, certo? Então, né, na região aqui, bem mais interna, a gente vai ter região dos genitais, das pernas, dos dedos dos pés. Daí, bem na curvinha, depois a gente vai ter do quadril, tronco, daí cotovelo, antebraço, pulso. Depois a gente vai ter várias partes de representação da mão, depois olhos, nariz, face, lábios. Depois aí a gente tem o giro, daí que vai ser dentes, gengiva, mandíbula, língua, faringe. Então, todo o giro, ele tem uma representação esquemática de onde chegam os impulsos que vão, então, fazer sinapse sensorial nos neurônios, né, no córtex sensorial, certo? Então, nós temos uma percepção da simetria do nosso corpo, cabeça, pescoço, tronco, e quando essa interpretação sensorial ela não está bem clara, a sensação é que ele é dismétrico, né? Ou ele tem essa desproporcional, essa percepção do corpo no espaço. Por isso que os pacientes, às vezes, inclusive, referem que eles vão bater. E aí a paciente que a gente vai ver amanhã, ela vai falar, eu tenho dificuldade de dirigir porque eu acho que eu vou bater o carro. Então, não é incomum que esses pacientes falam que a percepção espacial do ambiente também fica alterada, tá? Os pés informam a posição e a atitude da superfície de apoio. Então, depois, quando vocês forem treinar o BESS test, vocês vão ver que a gente faz o treino numa rampinha, que nós vamos improvisar com uma toalha de banho, né? E a distribuição das forças dos pés, ela também vai ser proporcionalmente interpretada pelo nosso córtex sensorial, tá? A importância do tronco na representação também, porque é uma área muito grande. E alguns estudos vão falar, inclusive, das áreas cerebelares que são correlatas quando diferentes áreas do córtex sensorial é ativado. Então, ao mesmo tempo, o cerebelo está cuidando da interpretação destas informações sensoriais que entraram de diferentes vias, somatosensorial, vestibular, visual. Para quê? Para que ocorra o controle postural adequado. Então, as áreas de ativação de diferentes áreas do corpo também são vistas nessas imagens de ressonância magnética funcional. Eu não sei qual a familiaridade que vocês têm, mas quando se faz uma ressonância magnética funcional, o paciente vai fazendo movimentos ou sentindo ou vendo imagens, e aí ele consegue captar as áreas de maior ativação sanguínea. E aí, então, está desenhado, né, tanto no córtex cerebelar superior quanto inferior, tá? Ok, então sempre a contribuição vai ser para quê? Para que esse indivíduo esteja o mais alinhado possível,
certo? Há, então, as relações também de saída de controle, e nós falamos primeiro da via vestíbulo cerebelar. E agora, então, nós vamos ter que ter um controle do sistema cerebelar para a conversa com o córtex para o movimento sair harmonioso, para o movimento sair coordenado, métrico, para ele ter uma habilidade de harmonia de movimento e não fazer movimentos robóticos. Tanto vai uma via superior, que vai subir, quanto vai uma via, né, que vai descer direto também, para fazer ativação reflexa postural. E para que sobe essa via? Para conversar com o córtex motor e, na hora que o movimento for ser executado pelo córtex motor, ele já ser um movimento refinado e adequado para a função que se busca. Tá? Ok. Até aí, beleza, gente? Dúvidas? Ok? Tá. Viram com o Hermínio tal de simpático e parasimpático? Viram? Sim. Tá. O sistema vascular da orelha interna, ele é regulado pelo sistema simpático e parasimpático. Então, há uma forma de trabalhar na modulação do sistema vestibular, olhando para essas vias, tá? Então, a anatomia cérvico-cefálica é muito importante, o sistema vestíbulo-vertebral é muito importante, que a gente dê umas pinceladas nessas aulas, tá? Por quê? Porque há um líquido também que passa em toda a região do sistema vestibular. Então, vocês sabem que os alimentos que os indivíduos comem, né, o tipo de atividade física que promove atividade sanguínea, os estímulos de estresse, tudo isso altera a bioquímica de todos os nossos líquidos também, né? Então, tem que ser estudado quais repercussões as minhas atividades físicas e mentais e de cotidiano influenciam no meu sistema simpático, parasimpático, circulatório, né? Inclusive, em relação à pressão, eu já tive uma paciente, eu e a Cíntia, ela teve uma abertura de um furinho na dura mater, tá? E aí, então, vazava líquor na área torácica dela, a Janice. Esse líquor vazava. O que aconteceu? Ela começou a ter enxaqueca, dor de cabeça, internou em Concórdia, não descobriam o que era, foi para Passo Fundo, e aí um médico fez uma avaliação, um neurocirurgião, identificou, então, essa deiscência, essa ruptura ali dessa... O que aconteceu? As fibras estavam ali, né, da dura mater com a aracnoide, e aí, então, teve como se fosse um pequeno rasguinho, assim, longitudinal das fibras, então, que envolvem, né, o espaço subaracnoide, tá? E aí, então, começou a drenar o líquor para o espaço entre a aracnoide e a dura mater. Foi ali, tá? A lesãozinha dela. E o que aconteceu? Quando ele entrou com corticoide e fechou, né, já no segundo ou terceiro dia, essa trama
de aracnoide mater, e eu não sei se foi aracnoide duro ou só aracnoide, que conseguiu fechar esse canalzinho, o que acontece com a pressão glicórica? Quando fecha? Diminuiu ou aumentou? Aumentou. E quando ela aumentou, o que aconteceu? Saiu cristal para tudo que era lugar. Tá? Então, quando ela começou a me contar a história, eu comecei a pensar, eu fiquei mal de tontura 2 dias depois que eu comecei a tomar os remédios que o doutor me prescreveu. O que será que aconteceu? E aí eu fiquei maquinando. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês é suposição da minha cabeça. Mas depois eu quero até que vocês me falem se vocês acham que faz sentido ou não. Com a pressão alterada, então, é como se o sistema, na hora de religar, é igual tá trancado a boca de uma mangueira dessas de jogar água e, de repente, solta. Então, vai aquela água com a mesma pressão que está vindo do sistema, ele estava com uma pressão maior, porque estava drenando, né? Então, ele, quando fechou, ainda tinha aquela pressão maior para tentar dar conta do líquor circular. E aí, então, ela teve em canal anterior de um lado, canal posterior do outro, e, se eu não me engano, canal lateral. Nós fizemos várias sessões com ela, passei exercícios também para que ela fizesse em casa, porque a gente percebeu uma hipofunção depois. E ainda ela fez daí o Verrite, fez a Vecto, e no Verrite, e na postura de Dix-Hallpike, ainda deu positivo depois de alguns meses. Aí ela voltou com a gente, e aí acho que já estava só assim te atendendo, aí fez manobra e ela ficou bem. Tá? Então, ela é atleta, ela corre, e aconteceu esse problema provavelmente num abuso de supino que ela estava fazendo na academia. Tá? Muito bem, olha que bonito, o quebra-cabeça começa a ser montado e agora tudo vai fazendo mais sentido. Tá fazendo para vocês ou só para mim? Ei, turma. Tudo bem? Então tá. E a propriocepção do pescoço? Ok, vocês viram também, provavelmente com a aula do professor Hermílio, que o pescoço fica duro e tenso. E não devemos desmerecer essas informações, pois pode ter uma possível origem da vertigem, a chamada vertigem cervical. Quem é muito expert nisso é o Lázaro, né, o Hermínio. Eu não sei muito bem, na prática, diagnosticar as vertigens cervicais. Eu suponho, mas essa influência cervical sobre a posição dos olhos, ela é muito importante. Então, o Bruno também fala bastante disso, né? Então, é bem importante que vocês saibam que esta área, ela é altamente influenciadora de uma percepção corporal no espaço adequada, tá? Então, todo o trabalho de investigação, de saber como é que tá, a gente já fez pesquisa com uma aluna que ela mandou questionário pelo Google Forms por causa da pandemia, também para os pacientes, perguntando, os pacientes que já tinham sido tratados por nós lá na clínica, quais eram as implicações no pescoço, se eles sentiam dores na base do crânio, se eles sentiam pontos de tensão na base do crânio, e a coleta de dados dela, depois dos resultados, apareceu que uma altíssima incidência disso, tá? Bom,
Aqui é um outro tipo de mapa, não sei se está claro para vocês aí no material, mas falando que todas essas vias, elas vão gerar posições reflexas, né, posturas reflexas. Essas posturas, elas têm uma influência de centros nervosos, né, as células do sistema medular, né, do tronco encefálico, do cerebelo, assim como nós vamos ter aqui os tipos de controle depois de musculatura flexora, extensora, e assim a pessoa vai ter uma habilidade para as posições diferentes, com seletividade de movimento, com coordenação, com habilidade de defesa, no caso de quedas, mas se ocorre uma lesão de sistema nervoso central, o que vai acontecer? Todas essas habilidades não vão ser possíveis e vai ter uma via, então, reflexa, que vai fazer tanto a postura decorticada quanto a postura descerebrada, que é o que a gente vê em lesões encefálicas, de tronco encefálico, principalmente, quando pega núcleo rubro, né, todos esses núcleos vestibulares, quando pega, faz uma lesão de tronco encefálico, então os pacientes adotam daí as posturas descerebradas e decorticadas, é isso? Aqui é decorticação, né? E aqui é descerebração. E aí? E essa propriocepção, então? A tarefa dos proprioceptores cervicais é informar aos centros sobre o movimento ou mudança de posição da cabeça, pois trata-se de um movimento diferencial entre cabeça e tronco. E o sistema vestibular, ele é sensível aos movimentos da cabeça. Então, a gente tem tanto a propriocepção, para dar a percepção da onde está a cabeça posicionada sobre o tronco, e o sistema vestibular, ele vai estar dando para o cérebro, né, para fazer a integração dos núcleos vestibulares, a sensibilidade aos movimentos da cabeça, tanto inerciais, no sentido de aceleração linear vertical ou horizontal, lembra no elevador, ou no carro, e angular através dos canais semicirculares, tá? Então, essas informações, elas têm que bater, tá? Por isso que há essa importância de olhar para a propriocepção cervical, que é isso que a gente está estudando, toda essa conversa entre sistema vestibular e funções vestíbulo-espinhais, tá? Falamos muito ontem sobre as vias reflexas e hoje a gente está falando das aferências que sobem tanto das diferentes partes do corpo, que são interpretadas cerebralmente, quanto da propriocepção do pescoço, que tem que bater essas informações. E aí o paciente não se sente com a cabeça também pesada, cansada. Tá claro para vocês, gente? Sim, amiga, tu deixa eu dar só uma palavrinha Claro! rapidinho. É que eu estou entrando agora no evento da Abrafim, tá? De Porto Velho, então eu vou ter que me ausentar da sala. Mas à tarde eu estou de volta aqui com vocês, tá bom? Deixa a gente ver você, se tá bonita ou feia. Amiga, eu tô mais ou menos. Deixa eu ver. Tô mais ou menos. Quero amiga. validar.
Ah, bem. Mas ele é remoto, né? Então eu não dou, né? Aquelas Coca-Colas. Então, mas dá para passar, amiga. Se ligar, dá para passar, amiga. Olha, dá, né? Ai, que linda! Dá sim, o sol, que bonito que tá aí. Belém, amiga, olha aí, Belém. Belém é maravilhoso, amiga. Melhor Né? cidade do Brasil. Vocês têm que vir para cá aí, ó. Solzão, ó, bonitão. Ah, então você estava passando a conversa em mim que você estava Por indo. E quê? eu estava acreditando. Eu que faço isso com os outros, agora eu que caí. Não, amiga, ele é remoto, né? Lá em Porto Velho. Ai, que Então, eu vou entrar bacana. agora, 9 horas. Aí, de tarde, eu tô de volta aqui com vocês. Tá Tá bom. bom? Então tá. Tá? Beijo, bom Obrigada, evento. obrigada, obrigada, gente. Beijos. Tchau. Tchau. Ok. Isso aqui já falamos várias vezes, tá? E aqui mais um esqueminha, falando agora que tanto tem a conversa do labirinto, né? Com os núcleos, dos núcleos, né? Com a musculatura, tanto cervical quanto, né? Lombar e antigravitária dos extensores, tá? Como é que é mesmo a via que termina ali na cervical? O nome? Não estou escutando. Medial, isso. E a via que termina lá na lombar? Lateral. Que bonito. Tem Oi? uma dúvida desde ontem sobre esses dois tratos. Ambos, o medial, ele é responsável pela inervação, principalmente de tronco. Cabeça, pescoço, assim, é base da cabeça, pescoço, e vai até nessa parte cervical. Tá, Só e que membros superiores e inferiores é o lateral. isso aí é o lateral. E aí sai deles e aí vai até a lombar o lateral, tá? Então, é como se o medial ele ficasse mais na parte axial mesmo, e o lateral ele vai então para membros e mais para a parte de quadril ali, daquela parte lombar. Perfeito. Uhum. Olha aí de novo, tá? Então, se vocês estavam ainda com dúvidas, eu gosto de fazer aula assim, tá? Eu fico fazendo diferentes imagens. Vocês viram que eu falei que era só desenho? Viu como eu sou querida? Coloco um monte de desenho para vocês, ó. Então, os canais, então, semicirculares e tudo, nos núcleos medial e superior, recebem informações desses canais semicirculares e se projetam para os núcleos dos nervos, então, de cabeça e pescoço, incluindo os núcleos extraoculares. Já o núcleo lateral recebe informação dos utrículos e ele vai se projetar para a medula espinal toda. O núcleo inferior recebe informações dos utrículos do sáculo e dos dutos e vai se projetar para tronco encefálico e cerebelo, tá? Então, nós vamos ter tanto as informações que vão para as áreas mais periféricas, quanto as informações dos núcleos que vão depois para tronco cefálico e cerebelo. Principalmente, qual que é o lóbulo mesmo do cerebelo? Tem dois nomes. Era verdinho na imagem. Flóculo nodular. Então, a parte da coluna espinal superior, cervical, vai ter o ajuste da posição da cabeça. E as vias, então,
que vão pela lateral vão fazer mais a contração de extensores, então, de membros e tronco inferior. Tem esse material bem bom, para vocês entenderem isso, que é um material de alunos de otorrinolaringologia da USP, tá? Então, eu gosto desses materiais que eles são bem completos, assim, são trabalhos que os residentes fazem e acabaram disponibilizando na internet. E aí a gente consegue entender bem. Aqui mais um desenho, então. Vocês podem publicar lá no Instagram, só desenho. Os canais semicirculares passam as informações pelos nervos e chegam, então, nos núcleos que estão em tronco encefálico, tá? Lembrando que do tronco encefálico para os ajustes posturais também vai ter essa conexão com todo o sistema cortical e cerebelo também, tá? E aí os nervos, os núcleos dos nervos oculomotores. Nesse livro aqui, do Carmona, ó, aqui, Neurotologia, então, ele tem muitos desenhos, e principalmente na parte da posturografia, deixa eu achar aqui, tem alguns desenhos que eu coloquei. Estou achando aqui, não tem problema, depois eu mando para vocês qualquer coisa. Desse controle postural e a importância da posturografia, tá? E aí vocês vão ter a prática com o Lázaro durante o dia de hoje, tá? Deixa eu só ver que horas são aqui. Na 9 horas. Aí eu coloquei uma foto nossa, ó, para mostrar agora este controle postural das diferentes formas de vocês colocar os pacientes de vocês. Uma base mais alargada, uma base de tandem e uma base de pés juntinhos, tá? Então, cada um de nós está utilizando, a gente já fez isso de propósito, só para usar aqui na aula, diferentes tipos de base de apoio. E assim, se nós tivéssemos do lado alguém com desequilíbrio, os pés deles iam estar ainda mais afastados. Então, numa sequência, quem que é mais desequilibrado? Se fosse ver só as pernas. O Lázaro, a Mariana foi embora agora. Mariana, tá louco. E quem que é médio? Mariana. Eu. E quem que tá com equilíbrio top? A Mari. Mas tem um detalhe, ela tá segurando em nós dois, então talvez ela esteja simulando este equilíbrio todo. E você tá de mãozinha na cintura. Eu tô de mãozinha na cintura, que é o que eu peço para os pacientes fazerem quando eles vão para o I. Lázaro, você não tá tão mal assim, tá? Tá bom. Muito bem. E agora a minha habilidade, então eu coloquei para vocês. Mas eu estava segurando também na cerquinha ali. Amarrada na cerca ali. Por isso que a minha mão não está aparecendo. Estou num zoológico e tem uns flamingos lá atrás. Daí eu estou imitando eles e minha irmã tirou essa foto aí. Lá embaixo. Então, isso daí é para a gente usar quando eu entro naquela campanha da Veda, daí eu coloco as fotos de flamingo. Muito bem, então olha que gostoso, que agora vocês já sabem fisiologia, agora só vão curtir o resto da aula aí, vendo que nós temos diferentes posições do corpo e em diferentes posições nós podemos estar em equilíbrio ou desequilíbrio, né? Então, as habilidades, né, em pé, né, com pés em diferentes posições, com braços em diferentes posições, sentado, né,
em quase agachamento ou indo para um 4 apoios, deitado de barriga para cima, deitado de lado. Então, em cada uma dessas posições, o nosso cérebro vai, né, nosso sistema todo vai interpretar como está o meu equilíbrio. Então, é possível treinar equilíbrio deitado? É. É possível treinar sentado? É. Em gatas? É. Ajoelhado? É. 4 apoios? É. Sentado ali com as pernas mais encolhidas, sentado em banco, sentado na beira da cama, sentado em cadeira rotatória, sentado em um skate, sentado numa prancha de equilíbrio, sentado no balance pad. Então, são inúmeras as formas que vocês podem trabalhar, né? E é isso que a gente vai começar agora a desenvolver mais. Bom, ali tem um quadro que eu amei também, que ele resume quais áreas, né? Quais reflexos, quem são os receptores, que tipo de estímulo que ativa esses receptores, quais são as respostas, né? Se é contração de músculo, se é flexão dos 4 membros, se é ajuste postural e que centros encefálicos que estão mediando estes reflexos, tá? Então, isso daí vocês podem pegar, desenhar e escreverem em português, né? Então, depois, se vocês fizerem este quadro em português, quiserem compartilhar comigo, eu agradeço pela troca. Mas ele traz de uma forma assim, sintetizado e claro, para que você entenda que parte que tem tal estímulo, que parte que coordena tal atividade de resposta, e qual que é o sensor do corpo que manda o estímulo, tá? Então, tem tanto as informações espinais, medulares, né, de direcionamento estático. E as fases, então, depois das reações daí laterais, tá? E reações de saber onde é que está o corpo no espaço e de placing, tá? Quem estudou Bobat estudou com certeza esse tipo de quadro. Por quê? Porque Bobat vem também de encontro, né? Então, todas as ciências, elas vão se convergindo. Para quê? Para que a gente consiga estimular esse paciente para uma alta habilidade motora. Então, vários recursos vocês vão poder estar utilizando se vocês souberem mais ou menos essa topografia na cabeça de vocês. E isso faz com que a gente estabeleça quais exercícios nós vamos utilizar, não intuitivamente, mas sabendo que aquele paciente precisa de mais estimulação de um tipo ou de outra. Com a experiência, nós fizemos essa aprendizagem, mas na tentativa acerto e erro. E, no caso, nós estamos muito disponíveis a ajudar vocês a escolherem os melhores recursos terapêuticos para os pacientes de uma forma inversa, sabendo o que vocês estão fazendo, tá? E não foi assim no começo para nós. Dúvidas? Vocês estão, então, abrindo as portas do básico para o conhecimento mais avançado. E é assim, tá? Alguma dúvida? Posso seguir?
Dá um pontinho aquela aqui, que é esse programa. Tá, beleza. E como avaliar isto? Olha que lindo! 9h15. Então, nós vamos falar do posicionamento da cabeça com o teste de balde. Só que eu tenho que falar para vocês, é um teste que a gente aprende, o pessoal apresenta tudo, mas eu não uso muito ele, tá? E daí, então, a postura estática em pé, depois controle dinâmico e as escalas funcionais. A gente vai repassar um pouquinho para vocês e às 10 horas vocês vão ter um intervalinho, né? E já logo em seguida, 10h30, vem uma paciente. E aí vocês vão ver na prática isso com o professor Lázaro, tá? Bom, como é que eu faço? Então, eu incluí a anamnese, tá? Que, no meu caso, eu uso tanto as perguntas, as questões para esse paciente de como começou, né? Porque eu aprendi bastante com o professor Paulo, né? Aqui, dizendo o quê? Que antes se falava para a gente perguntar de diferentes formas. E agora, nos últimos 5 anos ali, o consenso começou a dizer o quê? A abordagem à beira de leito, do jeito que era feita, não estava tão adequada. Então, o que o Michael Stroop, né, o Starkov, o que eles propõem para nós? Que a gente... não, desculpa, é o... Como é que é o nome dele mesmo, Lázaro? Aquele neurologista que trouxe o titrate. Eu assisti a aula dele na Colômbia, naquele encontro... Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Então, o Paulo levou para vocês, né, gente? Ou eu estou enganada? Alguma coisa. O titrate, tá. Então, o que é o titrate? Newman-Tucker. Isso, Newman-Tucker. De Harvard, né? Não, como é que é aquela universidade lá? Não é Harvard. Do Michael Schubert. Johns Hopkins. Isso, do Hospital Johns Hopkins, tá? E o Michael Schubert, ele que deu o protocolo que eu utilizo muito na clínica, eu e a Cíntia, e depois que vocês vão ter acesso também, quem faz curso comigo já viu isso, tá? Então, o David Newman Tucker publicou, então, esse Titrate, a Novel Evidence-Based Approach to Diagnostic Acute Dizziness and Vertigo, em 2015, tá? E aí, então, o Paulo tem um vídeo muito bacana, que está o endereço aí também no Facebook, para vocês estudarem, tá? Então, o que ele explica? Que na anamnese é para a gente perguntar o timing dos sintomas, ver os triggers de desencadeamento dos sintomas e fazer um exame, né, detalhado, então, de 3 principais testes: nistagmo, HIT e skill deviation, tá? E aí, então, nós vamos poder colocar nas caixas, né? Quais são essas possibilidades? Então, o Lázaro tem uma habilidade muito didática de nos ajudar a colocar, então, nas caixas de sintomas vestibulares agudos, espontâneos e prolongados, sintomas vestibulares posicionais episódicos, sintomas vestibulares espontâneos episódicos e instabilidade crônica com ou sem oscilopsia. Esta divisão vai ser um caminho norteador para onde é que você vai avaliar esse paciente, tá? E aí, eu gosto muito de usar o DHI. Tanto é que a paciente de amanhã,
ela já me respondeu o DHI dela e ele está muito sim. Então, o que ela respondeu sim? Ó. Às vezes. Peraí. Então, eu vou fazendo aqui, que daí a gente já vai pegando o jeito de como aplicar o DHI. O que eu fiz com ela? Eu mandei para casa dela e ela respondeu, tá? Então, olhar para cima piora a tontura, ela ganhou 2 pontos. Você se sente frustrado devido à tontura? Sim, 4 pontos. Você restringe as viagens de trabalho ou lazer por causa da tontura? Sim, 4 pontos. Andar pelo corredor de um supermercado piora a tontura? Ela falou às vezes. Devido à tontura, tem dificuldade de deitar e levantar-se da cama? Ela falou que às vezes. Aí, no próximo, você diminuiu a participação em atividades sociais, tais como sair para jantar, ir ao cinema, dançar? Ela escreveu sim. Você tem dificuldade para ler? Ela escreveu às vezes. Você tem dificuldade para dançar? Para esportes, dançar, Ela escreveu às vezes. Nos próximos, sair de casa sem ter alguém que acompanhe, você tem medo? Ela escreveu sim. Envergonhado na presença de outras pessoas? Escreveu sim. Você sente que quando você faz movimento rápido da cabeça piora a tontura? Sim. Aí, evita lugares altos? Ela escreveu às vezes, 2. Você virar-se na cama piora a tontura? Escreveu que sim. Cuidar do quintal, essas coisas é ruim? Ela escreveu às vezes. Você tem medo que as pessoas te achem drogado ou bêbado? Ela escreveu que sim. Você tem dificuldade de sair para caminhar sem ajuda? Ela escreveu que não. Caminhar na calçada piora a tontura? Às vezes. Devido à tontura, é difícil para se concentrar? Sim. Andar pela casa no escuro é difícil? Não. Você tem medo de ficar sozinho? Às vezes. 2. Você prejudica, a tontura prejudica... Não, você se sente incapacitado? Não. Prejudica a relação com membros da sua família? Às vezes. Ah, não. Família? Às vezes. Aí a próxima ela escreveu não. Se ela estava deprimida, ela escreveu que não. Depois ela escreveu se interfere no trabalho, ela escreveu que às vezes. E se inclinar-se piora a tontura. Escreveu que sim, tá? Então, eu vou mandar aqui. O Lázaro, ele vai mandar para vocês, tá? E aí, então, eu gosto muito de ver qual é a pontuação, tá? Aí a gente vai somar e nós vamos, então, identificar qual que é a pontuação desse paciente, tá? Bom, aí eu não escrevi aqui um slide, mas vocês vão para a avaliação. E eu também queria mostrar aqui antes que eu coloquei esse desenho, que eu sempre pergunto para o meu paciente outras questões emocionais que possam estar envolvidas, por causa que eu gosto muito desse post aí que a gente fez para o Instagram. O que a gente vê na cara do paciente é essa pessoa com bolsa, roupa às vezes bonita, com um sorriso no rosto. E aí, assim como essa cliente falou, essa paciente falou, parece que é frescura dela e que ela tem uma vida normal. Então, ela falou assim, eu não conto para ninguém, que aí as pessoas não percebem.
Mas com um DHI altíssimo como esse, a pessoa vive um inferno sensorial o dia inteiro, tá? Então, ela fala que às vezes ela chora, ela se sente, então, com migrânias, pode ter visão turva, sensibilidade à luz, zumbido, medo, baixa autoestima, fraqueza nas pernas. Então, os pacientes falam, às vezes, quando esse trato lateral não está muito bom, fala assim que parece que de vez em quando dá uma falhada do quadril para baixo. Então, é muito legal saber, agora, fisiologicamente, o sintoma que o paciente vai trazer. Porque se você fizer teste de força muscular normal, não vai aparecer esses sintomas. Por quê? Porque não é o órgão efetor que está com problema. É todo o sistema de percepção desse corpo no espaço, tá? Tanto a nível de cabeça e pescoço, quanto pode ser a nível de tronco e membros inferiores, tá? O paciente pode falar que tem náuseas, que tem desequilíbrio, que tem instabilidade, né? Então, assim, muitas vezes é o que o paciente se sente, né? E no meu caso, então, eu abordo essas questões perguntando sobre as questões emocionais e aí depois fui fazer a formação em constelação familiar, porque eu percebi também que em alguns dos pacientes isso vinha por uma repetição de padrão comportamental da família e muitos eles não sabem se impor na família. Então são pessoas em que a forma que vivem na casa dela é uma pessoa que está extremamente sobrecarregada, extremamente fazendo tudo para o outro e ela não consegue olhar para si. Então, eu atribuo muito à lei do equilíbrio, que muitas vezes as pessoas não conseguem associar, né? E é isso que eu tenho levado nessas palestras para os agricultores, para as agricultoras no interior, que quando ela começa a ver se ela está seguindo as 3 leis que Bert Hellinger descreveu, é mais fácil que ela consiga ter um equilíbrio das funções do corpo dela. Quando que ela está totalmente em desordem em relação às 3 leis de relacionamento, ela daí é como se padecesse pelo corpo também. Por que que eu fui estudar isso? Não é porque só eu sou zen, não sei o que, não sei o que. É porque eu ficava intrigada de como que um paciente melhorava tanto com os mesmos recursos, porque eu sempre investi muito em capacitação para dar o melhor para o meu paciente. Tantos melhoravam, mas tinha 2, 3, 4 gato pingado que não. E aí eu pensava assim, mas o que eu estou fazendo de errado? E eu me culpava, achando que eu é que estava deixando de aplicar uma técnica adequada para aquele paciente, ou que eu estava sendo falha nos meus estudos, e eu sou CDF. E aí eu ia estudar e ler, por isso que eu fui para estudar mais migrânia e essas coisas, porque me instiga muito saber como abordar o paciente problema. Por quê? O paciente clássico é fácil, né? Hoje, para mim, é fácil. Agora, o problema é o quê? Tem questões emocionais das pessoas que elas desconhecem. E sem trabalhar isso, o paciente não vai falar para você, eu fiquei ótimo com a tua intervenção. E como eu sou meio perfeccionista, eu queria essa aprovação desse paciente também. Depois, com muita martelada na cabeça, na época em que eu fui estudar constelação, que foi ali entre 2018, 2019, 2020, eu descobri o quê? Que é óbvio que quando a pessoa está com dores na alma dela, você pode fazer a melhor técnica, ela pode estar na entrada da Disney. Ela não está se sentindo bem e completa. E o DHI me ajudou a ver isso, por isso que eu sou fãzaça do DHI. Por quê? Porque todos aqueles que eu dava alta e que falavam que não estavam bem, tinham o componente emocional alterado, tá? Então, hoje eu me sinto mais completa para atender os pacientes, por quê?
Porque eu estou conseguindo ver de forma física, funcional e sabendo que ele é um indivíduo emocional. Que antes eu perguntava assim, rapidinho, mas eu não dava muita bola. Por quê? Minha cabeça era estritamente mais técnica. E quando eu fiz o mestrado em 2010 a 2012, eu estudei fenomenologia, tá? Que é uma ciência, de certa forma, ela é um pouco desconsiderada como ciência. Por quê? Porque a pesquisa qualitativa, ela sofre para ela ser vista no meio acadêmico, no meio científico. Por quê? Parece que não é ciência, entendeu? Como não dá para quantificar, parece que não é ciência. Então, quando eu propus que no Embrafiv, até falei com o Lázaro, eu quero falar sobre como eu atendo esse meu paciente, tentando levar aos pouquinhos a minha essência mesmo, enquanto pesquisadora da fenomenologia, que é olhar esse indivíduo como um todo, né? Por isso que nas minhas aulas vocês vão sempre olhar o meu perfil do Instagram, que é hoje o meu perfil profissional, ele tem esta conotação também para o indivíduo, enquanto indivíduo inteiro, integral, né? Aí eu fui estudar outras ciências, psicogenealogia, né? A própria fenomenologia, que é eu sou no mundo, né? Então até os termos são meio viajões, assim, mas é o quanto eu vivo o mundo é o quanto eu me vejo no mundo. E aí eu não consegui mais fazer uma consulta técnica. Eu hoje faço uma consulta mais integral. E até era muito engraçado porque foi numa fase de transição em que a Cíntia iria assumir os pacientes da clínica, em que eu começava a falar e aí o paciente começava a chorar, e aí eu pegava e saía da sala para a Cíntia poder fazer a parte técnica, porque senão ele começava a vir com todas as questões emocionais para mim, né, Cíntia? Então aí eu falava, não, esse paciente eu não posso nem entrar na sala, vai lá você só, e aí eu ficava tomando café com as meninas lá embaixo. Por quê? Porque aquilo começou a tomar muita conta de mim, de tão vislumbrada que eu fiquei, do quanto que esse paciente se tornou mais resolutivo quando no meio da manobra ou no meio dos exercícios de equilíbrio, nós começávamos a instigar que ele falasse sobre situações emocionais que foram o trigger para ele, então, desencadear a tontura. Então, não é coincidência quando os pacientes falam, a minha mãe morreu, eu tive uma audiência da minha separação, o meu filho foi embora de casa, morar em São Paulo. Então, são os triggers, que dentro da cientificidade quantitativa é olhado, então, em pontos gatilho, né, de abaixar, levantar, ficar trabalhando com extensão cervical e extensão dos braços, né, desculpa, flexão de ombro, aqui com extensão de braço, então o paciente que fica trabalhando aqui. Então, são os triggers que a gente geralmente pergunta. Só que aí eu quero complementar nessa minha aula que os triggers que eu pergunto também são os triggers emocionais, tá? Dúvidas? Ó a catarreira. Então, aqui no DHI tem as questões, tá? Dos aspectos. Lá embaixo vocês vão ver aspectos funcionais. 1, 4, 8, 11, 13, 20, 17, 25. Questões dos aspectos emocionais. 3, 5, 6, 7... Ah, não, mentira. As primeiras é físicos. Agora, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 24 são os aspectos funcionais. E as próximas, dos aspectos emocionais. Questão 2, 9, 10, 15, 18, 20, 21
22 e 23. Daí depois eu já fiz muita pesquisa com os alunos de graduação, avaliando vários pacientes com tontura e depois colocando gráficos de quais tinham aspectos mais evidentes emocionais, físicos e funcionais, faz a reabilitação vestibular, fisioterapia vestibular, e depois verifica se zerou essas pontuações, né? São pesquisas que vocês podem fazer, só eu reforço para vocês, inicialmente, falarem assim para o paciente, só me responde assim, ó, sim, não e às vezes. Por quê? Senão esse paciente ele fica horas querendo te explicar cada um desses itens, e aí você não consegue ir diretamente para a parte prática, tá? Bom, o que o teste do balde avalia? Avalia a vertical visual subjetiva, ou seja, a capacidade de alinhamento, por isso que está nesse módulo, da cabeça, né, sem pista visual. Então, o que a gente vai fazer com o paciente? Vai pegar um balde, daí ali, ó, baixo custo, rápido e fácil, então tem todos os roteiros de como fazer. Você pega um balde, você pega um pêndulo, você pega um transferidor. Você coloca esse transferidor, então, ali na base do balde. E você, então, faz um buraquinho no meio do balde e coloca algo que seja um pêndulo. Pode ser um pêndulo já comprado pronto, ou nesse caso aí na parte C, é um pêndulo improvisado, tá? Então, uma cordinha com uma arruela. E aí, você vai colocar, então, esse balde na cabeça do paciente e vai pedir que ele ajuste o balde de forma em que ele olhe esse risco reto, tá? E aí, então, ele vai alinhar um risco que tem lá no fundo do balde reto, quando ele estiver reto. E do outro lado, você está vendo, então, esse transferidor e você está vendo a inclinação de cabeça que, às vezes, a olho nu, você não consegue ver, tá? Então, é um teste de baixo custo, confiável, rápida aplicação, né, e fácil aplicação. E o que você vai observar? Se você tem um desvio da linha média para o lado onde localiza a lesão vestibular, tá? Então, é uma forma prática de avaliação de VVS, né? O pessoal da Argentina usa muito, Daniel Verdecchia, o do Chile lá, o Alessandro, então eles sempre estão falando desse teste de balde, né? Eu não uso muito. O Lázaro me disse também que não usa muito, né, Lázaro? Mas dá para... É mais avaliação qualitativa mesmo, de posição da cabeça. Uhum. Comportamental. Isso aí. E aí tem estudos que vão falar. Então tá aí o artigo para vocês, tá? Também só clicar para ler o artigo. A partir de 2,5, ou alguns falam que a partir de 3 graus, que daí vão ser considerados desvios. Até esses 2,5, 3 graus é considerado normal. Tá? Muito bem, agora a postura em pé. Então, o Romberg e o teste de coeficiente de sensibilidade também. Eles estão dentro do mini best test, tá? Então, vocês vão ver, o Lázaro levou o balance pad aí para vocês, e vocês vão ver com ele. Romberg, eu imagino que muitos de vocês já utilizem sempre, mas o CTSB, que é aquela comparação do tempo que se consegue ficar olhos abertos, olhos fechados, sem subir numa almofada de equilíbrio, 30 segundos, 30 segundos. E depois sobe na almofada, vê se consegue ficar de olhos abertos e pés juntos na almofada, e depois a quarta, olhos fechados e pés juntos. Tem gente que tem o item 5 e o item 6 também. Mas aí, você faz 4, Lázaro? 4.
Porque daí seria com um estímulo visual, né? Os 5 e 6. Então, às vezes, se vocês acharem nos livros 6 estações, também está correto, obviamente, mas na parte clínica a gente acaba utilizando essas 4 posições. Em pé, sem apoio, pés unidos e olhos abertos. Depois, pés unidos e olhos fechados. Depois, sobe na almofada, pés unidos e olhos abertos e pés unidos e olhos fechados. Tem tudo aí naquele material do Best Test que eu mandei para vocês no link, tá? Não sei se vocês imprimiram. E aí a estabilometria e a posturografia estática, que vocês também vão estar vendo na prática aí com a paciente. Para que a gente tem que avaliar isso aí, tá? Por quê? Para a gente ter dados sobre, será que está normal o ajuste desse paciente e o equilíbrio? Será que ele consegue transpor obstáculos? Será que ele consegue ter reações posturais para não cair? E será que ele consegue fazer reações posturais adequadas se caso ele cair? Tá? Então, a gente também precisa ver que pacientes caidores, nós podemos até auxiliá-los a treinar reações de quando ele for cair, o que ele fazer. Tipo, dobrar os 2 joelhos e cair sentado de bumbum, né? Então, o que esse quadro traz? Mais um desenho aí para vocês. Esse quadro traz fatores intrínsecos que predispõem às quedas e fatores extrínsecos. Antigamente, a gente educava os alunos, eu dei aula de geriatria desde sempre também, desde 2003, eu acho, e neuro, meu Deus, era uma função em relação aos fatores extrínsecos. Hoje a gente sabe o quê? O que é muito, 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 muito importante. Toda a avaliação do equilíbrio estático e dinâmico e força por causa dos fatores intrínsecos que predispõem às quedas. Inclusive medicação, inclusive depois vocês vão ver na avaliação do idoso, né? Tudo isso vocês vão ver numa disciplina que é a avaliação multidimensional do idoso, do adulto, do idoso, de prevenção de quedas, né? Então, é muito importante que vocês estejam claros que quando vocês forem em rádio, forem fazer trabalho lá com os idosos e tudo, de prevenção de quedas, e agora no final de junho, quando vocês forem falar disso nas lives que vocês vão propor, o que vocês têm que falar? A importância do indivíduo olhar para os fatores intrínsecos e para que ele saia do sedentarismo e ele saiba conhecer como é que estão Romberg deles, né? Posição em pé deles e depois na posturografia dinâmica, como é que eles estão com a habilidade de alcance funcional, força de bumbum, quadríceps, forças de reação, atividades de reação, porque este é essencialmente o que mais acaba protegendo esse indivíduo das quedas. Se ele é sedentário, não adianta eu tirar todos os tapetes, ajeitar toda a iluminação, né, ajustar a barra de apoio, porque ele não consegue nem chegar, às vezes, na barra de apoio para segurar. Ele precisa, todo dia, fazer um pouquinho de exercício. Tá? Tudo isso dá para a gente avaliar para poder propor um tratamento adequado. Lázaro, me ajuda a continuar aí, só para eu ir pegar mais uma água, tá? O que você precisa que eu faça? Só falar com ele sobre essas coisas aí, ó. Estava olhando
Vou dar um calor agora. Vamos dar um intervalinho, Dani. Então tá. Deixa comigo. Agora, pessoal, intervalo. Então tá, conduz com o Lázaro aí o intervalo. Por quê? Porque aí agora vocês vão depois, tá? Já começar a avaliar o paciente, aí vocês vão ver primeiro como que o Lázaro faz, e depois eu fico com a parte daí... Eu nem sei depois se eu tenho que dar muito dessas coisas aqui, porque o Lázaro vai explicar tudo aí para vocês com a posturografia. E como Deus é maravilhoso, ele deixou tudo certinho aqui, até a nossa sequência de slides está de acordo, então, com o tempo, para que vocês, o paciente podia vir só de manhã, então vocês vão ver essa parte dos próximos slides aí na prática. E aí depois a gente complementa, então, mais um pouco na parte, né, da tarde, e aí vocês vão treinar entre vocês, aí eu e o Lázaro vamos conversando para a gente dar continuidade, então, na parte teórica, tá bom? Beleza, combinado. Tá ok até aí? Então, aqui uns 20, 30 minutinhos de intervalo. Isso. Volta para receber a paciente. Isso, acho que 30 minutos, dá para voltar 10h15. Combinado. Então tá, beijo, gente!